Boa tarde, meninos e meninas do terceiro ano do CPM, tudo bom? Vamos para a aula, correção, uma aula de correção de exercícios. Essa aula é referente a do dia 28/9, a aula de eletromagnetismo. Aquela aula que eu falei de campo magnético, ok? Então vamos lá. Os exercícios são os exercícios do livro da página 146, beleza? Então vamos lá. Questão número 6. Das afirmações a respeito dos fenômenos magnéticos, identifique as verdadeiras e corrija as falsas, no caso se tiver, no seu caderno. Então vamos lá. A agulha magnética de uma bússola colocada nas proximidades de um fio percorrido por uma corrente elétrica orienta-se na direção do vetor campo magnético B, fornecendo-nos a direção desse vetor. Verdadeiro ou falso? Se você dá uma olhadinha lá no livro, você vai perceber que alguns experimentos foram realizados e mostrou realmente. Aqui eu tenho um fio condutor passando por uma corrente, sendo percorrido por uma corrente elétrica e ele malha de ferro aqui. Quando colocado uma bússola nessas linhas de campo, ok? Percebemos que a agulha da bússola ela mantém-se na direção desse campo magnético. Então a gente pode observar aqui na limalha de ferro com um ímã. Beleza? Então, neste caso, a letra A é verdadeiro. Ou seja, deixa eu só colocar aqui, a agulha magnética de uma bússola colocada nas proximidades de um fio orienta-se na direção do campo, do vetor do campo magnético. Então, é verdadeiro. Ok? Letra B. A existência de ímãs permanentes se aplica com base na ordenação espontânea de pequenos ímãs elementares presentes no seu interior. Primeiramente, o que são ímãs permanentes? Se olhar lá no livro, vamos ver que ímã permanente é quando continua magnetizado mesmo após ter sido removido de um campo magnético responsável pela sua imantação. Ou seja, é aquele material que fica magnetizado mesmo que ele saia do campo magnético. Ok? E a existência, uma ordenação espontânea. Ora, na presença de um campo magnético externo, ocorre alinhamento dos ímãs elementares no interior da matéria. Ou seja, dentro desse material eu vou ter pequenos ímãs, chamados ímãs elementares, que vão sofrer uma ordenação depois de magnetizado. Então, os ímãs permanentes vão manter essa ordenação desses pequenos ímãs internos. Beleza? Então, letra B é verdadeiro. As propriedades magnéticas de um ímã de aço diminuem com a temperatura. Verdadeiro ou falso? Bom, quando esquentamos a uma determinada temperatura materiais magnéticos, o que acontece com eles? Eles perdem a sua força magnética, a sua capacidade magnética. Essas temperaturas, são chamadas temperaturas de Curie. Isso ocorre com qualquer material magnético. Ok? Então ele perde essa capacidade magnética, esses materiais, a partir do aumento da temperatura. E essas temperaturas são chamadas de temperatura de Curie. Tranquilo? Então a letra C também é verdadeiro. Letra D. Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Bom, aqui nós vamos olhar a definição de campo magnético. Qual é a definição de campo magnético? É formado ao redor de ímãs e de condutores percorridos por corrente elétrica. Ok? Então, é uma região de influência magnética causada pelas cargas, as cargas que se movimentam desse condutor. Então, as cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. A letra D também é verdadeira. A gente pode visualizar isso nas linhas de campo, numa espira e num solenoide. Perceba que a espira, quando está desligada, ou seja, não há passagem de corrente elétrica, nem no solenoide, nós não temos essa região. Quando eletrificamos esse condutor metálico, geramos esse campo magnético. Além do campo elétrico, geramos o campo magnético. Tá? Então a letra D também é verdadeira. E por último, a letra E. A agulha magnética de uma bússola, colocada nas proximidades de um fio percorrido por uma corrente elétrica, sofre desvio por causa da ação do campo elétrico. Opa, o que nós falamos lá em cima na letra A?
A agulha magnética sofre, né, percorrido sofre, né, uma orientação devido ao vetor campo magnético e não pelo campo elétrico. Então a letra E é falso. E como justificamos? Ora, justificamos respondendo aqui pela resposta da letra A. Ok? Então, a passagem de corrente elétrica ela gera campo elétrico. Ok, mas também gera campo magnético. E a agulha da bússola ela vai sofrer essa influência não devido ao campo elétrico, e sim ao campo magnético. Ok? Então essa seria a resposta e a justificativa da letra E. Tranquilo, meninos? Então vamos para a próxima questão. Um fio retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica contínua. Esboce as linhas de campo do vetor indução magnética B produzido por esse fio. Então, deixa eu só colocar aqui a corzinha. Então vamos lá. Como é que é? Nós temos um fio, um fio retilíneo percorrido por uma corrente elétrica. Então, como é que fica os vetores do campo magnético? Acontecem desse modo aqui. É gerado, então, aqui eu tenho o fio percorrido por uma corrente elétrica, né, na direção, né, de baixo para cima, e o campo magnético vai ser gerado em torno desse fio, sempre circular. E o vetor magnético vai andar nesse sentido aqui, ó. Beleza? Olha, é o vetor. Tá? Então, se a corrente estiver sendo percorrida para cima, nós vamos ter o campo magnético. Vamos desenhar aqui. Então, se a corrente elétrica está indo de baixo para cima, eu vou gerar um campo magnético nesse sentido aqui, em toda a sua região do fio. Tá? Então, neste caso aqui, nós temos o pontinho indica que a cabeça do vetor está saindo da folha. Então, neste caso aqui, saindo da folha. E nesse lado aqui, o vetor está entrando na folha. Ok? Neste caso, a corrente elétrica está indo de baixo para cima. Se fosse ao contrário, nós teríamos as linhas de indução do campo magnético. Vou colocar a corrente elétrica agora de cima para baixo. Nesse caso, o vetor, as linhas de indução do campo magnético vai no sentido oposto. Ok? Então, neste caso aqui, do lado esquerdo, nós teríamos os vetores entrando na folha, então representado pelo xizinho, e do lado direito saindo da folha, representado pela bolinha, pontinho. Ok? Então, nesse caso, aqui está entrando na folha, e nesse caso, saindo da folha. Então, essa seria o esboço das linhas do vetor campo magnético. Ok? Se for nesse caso aqui. Bom, explique como se determina o sentido do campo magnético. Ora, nós podemos representar pela regra da mão direita. Ok? Então, aqui os dedos, ó, o polegar indicado para cima. Então, eu tenho a corrente elétrica indo para cima. E nesse caso aqui, ó, as pontas dos dedos. Deixa eu só trocar a cor aqui. Então, nesse caso aqui, as pontas dos dedos estão saindo da folha, do lado esquerdo, e do lado direito, os dedos estão entrando na folha. Regra da mão direita. Se for ao contrário, né, eu vou ter o polegar para baixo, do lado esquerdo eu vou ter o xizinho, e do lado direito eu vou ter as bolinhas, ou seja, o xizinho entrando na folha e a bolinha saindo da folha. Então, nós podemos explicar esse esboço dessas linhas de campo, dos vetores de indução, pela regra da mão direita. Ok, meninos? Tranquilo. Então, vamos adiante. Lembrando que todas essas explicações estão lá na aula teórica, tá? Que eu postei no dia 28 e também no livro de vocês. Bom,
Vamos para a questão 8, uma questão de aplicação. Então vamos lá. É dado um fio metálico reto muito longo, percorrido por uma corrente elétrica constante de intensidade 2 amperes. Qual é a intensidade do vetor campo magnético, né, qual a intensidade do campo magnético de um fio a 50 centímetros, num ponto a 50 centímetros desse fio? Então vamos lá. Então nós vamos ter aqui. Aqui ele não tem nenhum tipo de desenho, né? Então aqui a gente não sabe se a corrente elétrica está subindo ou descendo, se está indo para cima ou para baixo. Então aqui ele não interessa saber se está entrando ou saindo da folha. Ele só quer a intensidade desse campo. Ele não está pedindo a direção nem sentido desse campo, desse vetor, ok? Então aqui nós temos o ponto P, ok? Vou chamar de ponto P, que está a 50 centímetros. Então temos que o raio é de 50 centímetros, ou, passando para metros, nós vamos ter 5, dividindo isso aqui por 100, né? 5 vezes 10 a menos 1 metro. Eu dei duas casinhas decimais, né? Cheguei aqui. E a intensidade I é de 2 amperes. Ok? Bom, para eu calcular, então, a intensidade do campo magnético num ponto ao redor de um fio retilíneo, nós usamos a fórmula de campo magnético, onde μ0 é a constante, ok? Está lá, 4π 10 a sétima Tesla metros por ampere, e vezes a intensidade, 2π vezes o raio. Esse raio aqui seria essa distância do ponto até o fio. Então, é só substituir os valores que você tem. Então, B, intensidade do campo magnético, vai ser igual a constante, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a intensidade da corrente elétrica, 2 amperes, divididos por 2π vezes o raio, que é 5 10 a menos 1. Lembrando que aqui eu dividi por 100, né? Ó, dividiu por 100, ok? Então, B é igual. Bom, o 2 eu posso cancelar com 2, o π eu posso cancelar com π. Então, nós vamos ter 4 vezes 10 a menos 7, divididos por 5 vezes 10 a menos 1. 4 divididos por 5, 0,8, vezes 10 a menos 7 divididos por 10 a menos 1. Vamos trocar aqui o sinal, né? A gente subtrai os expoentes. Então, vamos ter menos 7 mais 1, vamos ter menos 6. Andando uma casinha para a direita, eu diminuo aqui o expoente. Então, o vetor campo magnético vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 7 Tesla. Ok? Então, a intensidade do campo magnético a 50 centímetros desse fio condutor vai ser de 8 vezes 10 a menos 7 Tesla. Ok? Maravilha. Então, vamos para o próximo exercício. Dois fios condutores muito longos e paralelos são percorridos por correntes de intensidade 3 amperes e 4 amperes, nos sentidos indicados da figura. Determine a intensidade, aí sim, ó, determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética no ponto P. Então, além de calcular as intensidades e a resultante, nós devemos ver aqui qual é a direção e o sentido desse vetor, ok? Então, vamos primeiramente calcular a intensidade do campo magnético em cada um dos fios, beleza? Depois eu faço o desenhozinho. Então, vamos lá. Vamos chamar de B1 a intensidade do primeiro campo magnético, ou seja, a intensidade desse primeiro fio aqui. Então, usando a fórmula, nós temos 4π vezes 10 a menos 7,
Qual é a intensidade do primeiro fio? 3 amperes. Então, vezes 3, divididos por 2π, vezes a distância. Qual é a primeira distância? 2 centímetros. Opa, 2 centímetros passando para metro vai ser 2 vezes 10 a menos 2. Ok? Bom, aqui temos 2 vezes 2 vai dar 4, então eu posso cancelar com esses dois aqui. O π eu cancelo com π, sobra, então, 3 vezes 10, subtrai aqui os expoentes, então menos 7 mais 2 vai dar menos 5 Tesla. Então já calculamos o primeiro campo magnético. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo campo, que vamos chamar de B2. O segundo campo tem intensidade de 4 amperes e 4 centímetros de distância desse raio. Então, beleza. A mesma coisa, é só trocar ali os valores. Então, temos 4π vezes 10 a menos 7, vezes 4, que é a intensidade da corrente, 2π, vezes quem? Vezes o raio, que é a distância, né? 4 centímetros para metro vai ser 4 vezes 10 a menos 2. Igual. Bom, 4 eu posso cancelar com 4. 4 divididos por 2 vai dar 2. O π eu posso cancelar com π. 10 a menos 7 divididos por 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 5 Tesla. Ok, já calculei os dois campos magnéticos. Agora a gente vai ter que calcular a resultante. Mas como é que vai ser essa resultante? Então vamos aplicar a regra da mão direita. Ok? No primeiro condutor, que é esse primeiro aqui. Então a corrente elétrica está para lá. Regra da mão direita. Então meu polegar vai estar apontado para a direita. Na parte de cima, os meus dedos vão sair da folha. Então eu tenho pontinho. Ok? E na parte de baixo, o vetor vai estar entrando na folha. Se está entrando na folha, eu tenho o xizinho. Ok? Beleza? Então, esse primeiro aqui, de 3, o B1, o que ele vai estar acontecendo aqui no ponto P? Vamos colocar aqui o ponto P de uma cor diferente. Qual é o ponto P aqui? Opa, essa cor não dá para ver. Olha o preto aqui. Então, aqui no ponto P, o que acontece? Então, no B1, o que vai estar acontecendo? Os vetores vão estar entrando na folha. Né? Ó, o xizinho indica que está entrando, a bolinha indica que está saindo da folha. Então, vai estar entrando na folha. Entra, ok? Na folha, aplicando a regra da mão direita. Maravilha? Agora vamos desenhar aqui o outro fio, o outro condutor. Bom, corrente elétrica também está indo para a direita, regra da mão direita. A parte de cima, os vetores vão estar saindo da folha, e na parte de baixo entrando na folha. Ok? Então, nós vamos ter essa situação aqui, ó. Aqui, ó, vai estar entrando na folha e aqui está saindo. Vai estar entrando na folha e aqui está saindo. Tá? Então, eu tenho vetores opostos. Então, no B2, que está saindo da folha. Saindo. Sai da folha. Então, nesse caso, esses dois vetores, eles são opostos. Então, o campo magnético resultante, já que eles são opostos, vai ser 3 vezes 10 a menos 5, menos 2 vezes 10 a menos 5. Como a potência de 10 é igual, é só subtrair. Então, campo magnético resultante, o vetor, né?
nós vamos ter menos 3 menos 2, vou ter 1 vezes 10 a menos 5 Tesla. Agora, qual vai ser a direção e o sentido? A direção vai ser perpendicular à folha, ok? Então o vetor é sempre perpendicular à folha. Então imagina que isso daqui é a folha, então o vetor está saindo da folha, ok? Então aqui, ó, vamos desenhar aqui. Vamos imaginar que isso aqui é a folha. Então, aqui está a folha. Então o campo magnético, o vetor, está saindo da folha perpendicular. Ok? Essa seria a direção. Mas aí é o seguinte, tá? Então é perpendicular à folha. Agora e o sentido? Ele vai estar entrando ou vai estar saindo? Quem que é maior? O que entra na folha ou o que sai da folha? Bom, o B1 é maior, então o vetor campo magnético está entrando na folha. Então, nesse caso, a direção seria essa daqui. A direção, desculpa, o sentido. A direção seria perpendicular e o sentido entrando na folha. Tá? Por quê? Porque o xzinho, tá, que está entrando na folha é maior do que a bolinha que está saindo da folha. Né? Então, ó, B1 é maior que B2. Ok? Então, seria aplicando a regra da mão direita nos dois condutores. E isso seria o campo magnético resultante nesse ponto P. Ok, meninos? Então, relembrando, estudem a parte teórica do livro e das aulas, refaçam os exercícios e não deixem de postar as suas dúvidas no mural da sala, ok? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!